Provocação histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando mais um Provocazione Histórica, ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo invariavelmente cheio de guerras. Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem, eu sou o Lindener Pareto, um professor de História e um historiador num Brasil que tem um intenso, violento passado pela frente, de um mundo que tem um violento passado pela frente e que vive, vai dizer o meu convidado especial de hoje, em estado de caos. Senhoras e senhores, curtam, compartilhem, façam viajar a palavra crítica do Provocazione Histórica, aleluia, e façam aqui todo o esforço de mandar, inclusive no Zap, nas correntes, seja pelo Instagram, pelo YouTube, whatever. E, sem mais delongas, hoje eu tenho a alegria imensa aqui de conversar, prosear com um grande sociólogo que tem sua formação na Itália, é italiano, mas que passou também por Londres, pelo King's College, na Inglaterra, e hoje está na Universidade Complutense de Madrid. E é um sociólogo de mão cheia que vem estudando mídias sociais, movimentos sociais, Estado, esse estado de caos e exceção desse liberalismo e neoliberalismo. Fato é que aqui, via editora Funilaria e do camarada Caio, eu trago aqui para vocês o ICL Internacional, o Provocazione Histórica com o italiano sociólogo Paolo Gerbaldo. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica. Obrigado. Caro. Muito de nada. Grazie mille, né, por essere a provocazione histórica. Perfeito. Tá bene? Só que, claro, né, vamos falar aqui, parlare em português, porque não parlo bene italiano. Vamos tentar. Vamos tentar uma mistura das duas línguas aqui, né? Mas, Paulo, primeiro acho importante você se apresentar para o público brasileiro. Você já conhece o Brasil há algum tempo, já veio aqui umas 3, 4 vezes. Mas é importante que você mesmo se apresente ao público, de onde você é, o que você faz, digamos assim, né? Sim, eu sou acadêmico, sou sociólogo, he trabalhado muitos anos em Londres, no King's College de Londres. Sempre he trabalhado sobre a sociologia da política, tratar de compreender um pouco a conexão entre sociedade e política, ao final, não? E a forma de organização interna da política. Como se construi um movimento social, um partido político, não? E como esses atores construíam um discurso político, é uma mobilização política. Não? Comecei com os movimentos das praças de 2011, não? E toda a trajetória até o Brasil também, o movimento de junho. Que envolveu as primaveras, né? A primaveras árabes, não? Em todas as suas contradições, e depois os partidos, ou novos partidos. Podemos em Espanha, Syriza em Grécia, ou a nova esquerda no Partido Democrático dos Estados Unidos, ou o novo Labour de Corbyn. É um pouco tratar de compreender essa nova geração política, não? Essa nova onda política, qual sua lógica, sua forma de ver o mundo, não? Seus objetivos e também seus dilemas, não? Seus faltas final. Perfeito. E antes da gente prosseguir aqui, estamos ao vivo com o Paolo Gerbaldo, sociólogo italiano, professor e investigador da Universidade Complutense de Madrid, passou também um tempo no King's College no Centro de Cultura Digital, de Estudos Digitais, né? Mas antes disso você é de Turim, né? De Turim, e tem em comum comigo, por exemplo, a presença ali do Vilfredo Pareto, que a gente chamou aqui de um protótipo de liberal fascista do final do século XIX. Meio anacrônico, né? Avant la lettre, mas tem isso. O Vilfredo era de lá, de Turim? Sim, completamente. Vilfredo Pareto era um economista, não? Na Universidade de Torino. Torino tinha uma vida intelectual muito, muito intensa. Era também a capital do reino, não? Da Itália, antes que Florença, né? Da Sardenha? No Piemonte e Sardenha. E então tinha muita gente ali, pensadores muito importantes. Tinha Gramsci, tinha Mosca e tinha Pareto. Os dois, Mosca e Pareto, eram dois sociólogos e economistas. E nessa fase ainda a diferença entre as duas coisas não era tão clara como agora. Que era um pouco a teoria das elites, não? Que também influenciou o mesmo Gramsci, não? Em seu realismo político sobre o partido, sobre o Estado. O Michels,
o Robert Michels, que é o grande sociólogo dos partidos políticos, que era entre Torino, Milão e outras cidades na Itália. E Vilfredo Pareto, como você diz, é um personagem anacronístico muito interessante agora, porque ele era, dizemos, um economista liberal que, em seu trabalho de, dizemos, legitimar a desigualdade, ao final chega a ideias fundamentalmente fascistas, quer dizer, ele utiliza essa metáfora que é muito boa, muito memorável, dizemos, trabalhando em seu jardim, podemos dizer, que encontra que uma planta produz 20% das plantas produzem 80% dos frutos, dizemos, para adaptar a metáfora, para parafrasar. Por isso, quase uma regra, uma equação. Uma regra geométrica, E é verdade, essa lei de Pareto depois foi encontrada em muitas coisas, como uma lei, dizemos, matemática. Até 20% das cidades têm 80% da população, ou isso. 20% dos nomes são 80% da pessoa. Uma lei matemática mais geral. Quer dizer que a desigualdade e a assimetria existem no mundo, mas o problema não é isso, não é reconhecer que a desigualdade e a assimetria existem no mundo. O problema é fazer como fez Pareto, é dizer, então, tem que defender a desigualdade, não tem que como legitimar a desigualdade. Quando dizemos que um pensamento não somente socialista, dizeria democrático, mas geral, é dizer, verdade, tem desigualdade no mundo e tem em muitos âmbitos do mundo, mas tem como seres humanos, ao final, tem que lutar contra isso. Não somos simplesmente a natura, somos seres humanos. Temos ideais mais universales, queremos melhorar a realidade. Então, isso creo que é muito interessante como ponto de conexão entre a economia liberal e o fascismo. Que tem tudo a ver com as discussões contemporâneas. E antes do Paulo continuar aqui nas análises que ele é especialista, pensando em política, neoliberalismo, estado de caos, Pablo Marçal, Guilherme Boulos, quero pedir aqui para a voz de minha alma, põe na tela aqui o primeiro link da editora Funilaria para a gente divulgar aqui o livro que o Paulo está publicando no Brasil. Ele que já publicou por outras editoras também, pela Todavia, mas está aqui na tela para vocês, o combo do Paulo Gerbaldo, está aqui já, especialíssimo, enviado pelos camaradas da editora Funilaria, que estava na Flipei, inclusive, nos debates da Flipei. Então está lá, o livro Estado de Caos está em pré-venda. Se vocês observarem aí, brava gente brasileira, vocês vão ver que tem um link no Estado de Caos, que vocês podem baixar o PDF gratuitamente do link do livro Estado de Caos, que é o mais recente, mas o Paulo escreveu Redes e Ruas, Máscaras e Bandeiras, e também pela Todavia ele publicou qual foi a edição da Todavia, da última, eu perdi aqui na minha memória. Foi o link aqui também da Todavia. Depois Todavia é o livro anterior, que é O Grande Recuo. O Grande Recuo, está aqui, O Grande Recuo. Que é o livro, dizemos, onde há essa teoria do pós-neoliberalismo. Estado de Caos são uma coleção de artigos que fiz depois desse livro. E que um pouco como articulam mais essa ideia, essa teoria do novo Estado, da nova ordem pós-neoliberal. E o que seria, então, pensando na vitória ontem desse centrão, que vem ganhando cada vez mais força desde 2013 para cá, no fim das contas, a extrema-direita vingou, mas ao mesmo tempo o centrão parece recobrar uma posição que teve na reabertura democrática brasileira, mas no fim das contas, Marçal, Guilherme Boulos e todo esse caldo da Prefeitura de São Paulo tem tudo a ver com esse estado de caos e o papel do Estado na economia, para lembrar de novo Vilfredo lá. Claro, eu acredito que temos uma mudança no espaço político. É dizer, antes, na era neoliberal, tinha uma estrutura muito clara. Os dois frentes, centro-esquerda, centro-direita, centro-centro, depois direita e esquerda, estavam muito no centro do campo político e tinham uma ideia muito parecida, muito semelhante das políticas econômicas, sociais. Mas depois, já nos últimos anos, depois de 2008, a crise financeira, a crise da globalização, a estagnação da globalização, a pandemia, agora a guerra, todas essas crises
se sumam e vão um pouco como quebrando essa ideia de estabilidade neoliberal. Não? Então, agora que tem uma polarização que não é necessariamente algo ruim para a sociedade, é um pouco um retorno à diferença clara no arco político. E ali tem um centro que também se tem que reorganizar. Não? E no fronte direita, dizemos, do espectro político, eu acredito que temos uma convergência paralela, le chamaria. No? A convergência paralela era a que utilizava o primeiro-ministro italiano Aldo Moro, que foi assassinado por Brigadas Rojas, e ele, Brigadas Vermelhas. Ele utilizava esse termo para falar de uma coisa assim, do outro lado do campo político. Era dizer que depois, com o calentamento, com o enfriamento da Guerra Fria ulterior, dizemos que a confrontação muito forte entre a democracia cristiana na Itália, não? Democracia cristiana e Partido Comunista se ia um pouco calmando, e então tinha a possibilidade de fazer coalição, de fazer aliança, por menos de viver juntos. Não tinha mais esse risco de guerra civil, dizemos, no país. Uma acomodação, né? Uma acomodação, exatamente. Não? Essa era um pouco a ideia desse termo que, de um ponto de vista geométrico, não, é absurdo, não? Convergência paralela. Não? Convergência paralela. Por outro, agora isso está passando mais no outro lado do campo político. É dizer, tem liberais e nacionalistas, ou extrema-direita e centro-liberista, normalmente não se consideravam como diretamente irmãos. Dizemos, depende das fases históricas. Fase de calma histórica, de moderação, dizemos, de grande moderação, como ela chamavam os economistas, eram bastante diferentes em muitas coisas. Mas agora, os centristas e as classes que eles representam, quer dizer, a burguesia financeira, a alta burguesia, tem medo do futuro, tem medo que todo o capital que eles acumularam pode ser ameaçado. Então, o que faz? Ele vai buscando gente que pode lhe defender no futuro difícil que tem em frente. Ele que fez o capital nos anos 20, anos 30, ao final buscando ajuda, precisando ajuda dos fascistas. Para defender sua fortuna, digamos assim. O que fazia essa dinâmica de que Pareto era parte, exatamente. Não? E então, agora, o central volta sempre mais à direita. E, por outro lado, a direita sempre mais extrema, mas em sua visão econômica também é mais liberista, ultraliberista. Essa é um pouco, dizemos, a maneira, a convergência que vemos ali, e lo vemos em Milei, por exemplo. Um ultraliberal, né? Ultraliberal no mercado, pero sem progressismo neoliberal, como eles chamavam, porque antes, na fase de hegemonia do neoliberalismo, tinha como uma combinação de liberalismo de mercado, mas também uns temas progressistas para, não sei, sobre direitos civis, pode ser. Liberdades individuais. Liberdades individuais, liberdade de expressão, não? Ou, hipócrita sempre, mas tinha essa propaganda. Não? Então, agora, a combinação é de ultraliberalismo de mercado e, por outro lado, nacionalismo, autoritarismo, de um ponto de vista mais da política social, política autoritária. Exatamente porque, ao final, nessa fase histórica, as duas mãos têm que ir juntas. Porque, para defender a ultradesigualdade, a só forma de defender isso é com um Estado autoritário e um Estado nacionalista. E o Centrão fecha com isso, apoia esse tipo de solução, né? Dizemos que sim, lo vemos em diferentes países, verdade? Vemos na Itália, onde Meloni, que é uma fascista, nascida fascista, na escola fascista, o cujo guru, o cujo maestro era que matava os partisanos, era antissemita, era diretor de uma revista que se chamava A Defesa da Raça, não? Então a Meloni é desse tipo. Ela vem disso, ela admira, depois, não sei, pode ser que ela diz que como moderou sua viragem, mas eu creio que é completamente como oportunista. Tem um discurso público e um discurso privado, mas
antes não se podia pensar que a alta burguesia italiana apoiara alguém como ela. Mientras agora, não, eles têm medo, muito medo do que vai passar, então vão procurando uma defesa mais esse tipo de política. Não? Frente à ameaça, ele quer esse tipo de política. E, Paulo, pensando as redes, você desde 2012 ou antes estuda o papel das mídias sociais, das redes sociais na comunicação política. Sim. Mas a gente começou de lá para cá a perceber que, no fim das contas, as mídias sociais não são só mais um meio de disputa política. A própria plataforma, a plataforma define a prática política. Eu até estava falando aqui nos bastidores para o Paulo que, de muitas formas, lembra a figura do Berlusconi, no caso da Itália, mas também a figura do Donald Trump, no caso dos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente teve quase que isso na figura do Silvio Santos, que foi um grande comunicador de TV, de programas de talk show e tal no Brasil. Quer dizer, mas agora com as redes sociais, com os Instagrams da vida, Facebooks, essas big techs de comunicação, de mídias sociais, um indivíduo pode, ele próprio, ser um Berlusconizinho, né? Um micro Berlusconi. Um micro Berlusconi. Como é que fica isso? Porque, por exemplo, o Boulos tem uma atuação política real, concreta, numa escolha política que ele fez lá atrás como estudante, mesmo sendo de classe média, profissionais liberais, os pais dele são médicos. Mas ele tem uma ação concreta, né, de luta por moradia, mas teve que se adaptar nessa campanha a mais ou menos aquilo que o Marçal, que é o coach neopentecostal, faz há muito tempo e muito bem, que é essa comunicação fascista nas redes, né? Contra o Estado, né? Essa hegemonia do Estado. Sim, as redes sociais são um campo de batalha central da política atual. Algo que, dizemos, podemos aprender da trajetória espanhola, por exemplo, não? E do pensamento de Pablo Iglesias, não? O líder de Podemos, que ele tem muito claro, depois de sua experiência na Itália, não? Foi exatamente isso, que claramente, dizemos, a organização local no território, na rua, é muito importante, é fundamental. Não podemos negar, não? Mas isso é parte de nossa identidade da esquerda, não? Da construção, de organização. Mas, ao mesmo tempo, temos que lutar também nos médios. Os médios são o campo de legitimação do poder. Então, algo como isso, um estúdio, não é um campo de batalha, uma barricada, uma trincheira na luta da sociedade civil, não dizeria Antonio Gramsci. E também nas mídias sociais são. E é por isso que agora, não, os oligarcas como Elon Musk são hasta mais descarados, hasta mais o Musk compra forte, até o Twitter, né, transforma em X e faz dele um palanque pessoal, né? Não. Porque faz política, até o empresário sempre faz política, mas agora tem que fazê-lo mais claramente porque tem que defender seu capital acumulado. Não? E então, nisso, a gente utiliza muitas horas cada dia nas redes sociais. A gente se forma, é um lugar de indoctrinação, de catequismo, dizemos, onde a gente plasma sua visão do mundo. Então, não se pode considerar como somente as mídias sociais não é importante. Não, isso como estrutura a forma de ver a realidade e estrutura a forma das relações sociais. Completo. Individualiza a sociedade muito, até mais, não? A gente é sempre mais aislada, sempre mais atomizada, e ao mesmo tempo vai abrindo novos frontes onde se pode reagrupar essa massa individualizada, não? Ao redor de predicadores, de figuras carismáticas, não? Que conseguem como construir um movimento, não? Muitas vezes, não somente por seu carisma, mas por uma rede profissional detrás dele, por capital, não? Habilidade também, não? Para a capacidade organizativa de construir um sistema, uma máquina de agitação e propaganda. E aí é o que a gente vê constantemente para toda a política contemporânea, né? Não dá mais para fazer só ali. Uma coisa que me chamou a atenção do Guilherme Boulos, no discurso dele depois da derrota, né?
no domingo passado, ele dizendo: a esquerda recuperou sua dignidade porque a gente foi para as ruas, na periferia, conversar com as pessoas, com os trabalhadores, trabalhadoras. Mas isso é só uma parte da questão mesmo, né? Sim, exatamente. Eu acredito que não tem que negar a importância disso. Eu creio que sempre mais a organização, o paciente, a construção de organização é até mais importante porque dizemos que a lógica de incentivos dessa sociedade milita contra a paciência organizativa, exatamente, não? Porque toda a gente está nas redes e a gente não quer fazer esse trabalho que é invisível, que não produz muitos méritos ou muitas medalhas, não? Mas um trabalho muito importante. Mas, ao mesmo tempo, temos que considerar que a batalha ideológica, a batalha de propaganda, não é simplesmente, dizemos, um complemento da política. Não é simplesmente eu faço a organização e depois vou comunicar. Não, a comunicação não é dizemos, um instrumento da política. A comunicação é a política. É boa parte da política. Então, e por isso que a direita sabe. A direita controla os médios, a direita controla os think tanks, a direita controla todos os canais que pode para influenciar a visão do mundo, não? Porque temos uma batalha aberta sobre a percepção do mundo, não? Então, temos que tomar muito em sério isso e tem que construir nosso meio de agitação, propaganda e batalha, isso diz também o Pablo Iglesias, não? Em toda frente. Não? Todos os temas são importantes. Não tem somente os temas econômicos, sociais, não, todos os temas são importantes. A cultura é fundamental sempre, né? Esse domínio cultural, né? A visão da família, a visão de gênero, a visão do meio ambiente, não? Em todos esses âmbitos tem que fazer batalha cultural, porque a direita já o faz. E faz, no mínimo, vamos recuar um pouco. Fez muito bem, sei lá, com a Leni Riefenstahl, produzindo os filmes do Partido Nazista, por exemplo, lá nos anos 30, né? Claro. Quer dizer, o cinema estava ali, o rádio estava ali. A Revolução Francesa fez já, dizemos que toda a política na modernidade, não? Depois da a crise da religião tradicional, que era, dizemos, a instituição que criava a visão do mundo dominante, e criava com seus calendário, festival, a missa e tudo isso. Então, vai abrindo-se, dizemos, um vazio, não? Na sociedade, que tem que encontrar um novo conteúdo, no final. E todas as revoluções políticas, sociais, todos os grandes movimentos políticos fizeram exatamente isso. Criar um novo conteúdo político para dar uma visão do mundo, não? O que querem impor agora a nova direita nacionalista e ultraliberista ao mesmo tempo é exatamente uma visão como a de Pareto, não? Como legitimar a desigualdade. Fundamentalmente, se Elon Musk está ali é porque Deus, não? Decidiu assim e todos nós, que não somos os homens ou as mulheres mais ricas do mundo, temos que, não? Como dizer amém. Exatamente. Não parece um pouco uma nova teoria do direito divino dos reis? Que lembra um pouco o antigo regime, que talvez nunca tenha passado efetivamente, né? Sim, claramente. E isso até ignora não é ignorar que ele pode ser um bom inovador, um bom capitalista, não? Mas na história já hemos encontrado personagens que podiam ser bons no que faziam e depois, quando voltam demasiado arrogantes, volta muito perigoso até para eles mesmos, não? E na sociedade tem limites, tem barreiras, tem leis, tem exatamente para evitar que demais poder seja concentrado em uma pessoa, não? Porque as pessoas somos débiles, não? Construímos instituições exatamente para evitar isso, não? Evitar a arrogância, a prepotência do poder concentrado. Né? A tirania, ao final, porque exatamente estamos falando de tirania e não é somente tirania política, é também tirania econômico-política. Quando um empresário pode decidir, dizemos, destruir um país ou destruir o meio ambiente, não? Ele está tomando decisões para toda a outra gente, de uma forma claramente antidemocrática. Perfeito. Senhoras e senhores, estou aqui com Paolo Gerbaldo, sociólogo italiano,
que se forma, faz a sua formação em Londres, passando também pelo King College, estudando mídias sociais, ativismo, política, Estado, e esse estado de coisas e de caos, nesse chamado, pós-neoliberalismo, absolutamente neoliberal ao extremo. Eu vou pedir de novo aqui para a Voz de Minha Alma colocar na tela o combo aqui do Paulo Gervaldo, da editora Funilaria. Vocês conseguem, inclusive, baixar o PDF gratuitamente do novo livro do Paulo, lançado aqui no Brasil, O Estado de Caos. Como vocês estão vendo aí, combo Paulo Gerbaldo. Vocês têm acesso aos 3 livros, recebem eles fisicamente em casa, mas podem também baixar em PDF e sejam felizes lendo aqui ainda essa noite ou antes de morrer. Ô Paulo, pensando nessa questão, o que é esse chamado pós-neoliberalismo? Porque vamos voltar no Fukuyama, né? Teve o triunfo dos Estados Unidos que hoje morreu. Na Guerra Fria, isso, que hoje está em declínio. Quer dizer, esse fim da história durou 30 anos. Sim, dizemos porque a ideia do livro do Grande Recuo é dizer que um pouco que também a era neoliberal está chegando a seu fim, não? Que o capitalismo está mudando, porque a era neoliberal era a globalização, era a ideia de um mundo unido num mercado unificado, baixo o domínio inquestionável dos Estados Unidos, não? E com liberdade de fluxos, de integração planetária da produção. Não? Agora, algo está mudando nisso. Não? Está mudando por, claramente, o crescimento da China. O crescimento da China e também as revoltas populistas contra a globalização e seus efeitos econômicos. Não? Então, o que fez, por exemplo, Biden nos Estados Unidos, de política econômica comercial, querer construir os microchips nos Estados Unidos, onde não é economicamente conveniente, é algo que já é pós-neoliberal. E a gente confunde o capitalismo com o neoliberalismo. Não? Ainda é capitalista e ainda cria desigualdade, mas não é completamente, não é o mesmo que a doutrina neoliberal. Não? É um novo capitalismo desenvolvista, nacionalista, que conecta mais, dizemos, geopolítica e economia, não? E produção industrial estratégica. Não? Ali, os chinos têm uma doutrina que da dobra circulação, eles chamam. Não? Que se pode... Dupla circulação? Dupla circulação, exatamente. Ele diz que tem dois tipos de coisas que se comerciam. Não? Tem sapatos, ou camisetas, ou vestidos, não? Roupa, que se pode comerciar livremente, não? No mercado, mas depois tem produtos e serviços estratégicos. Eles são comida, não? Alimentos, energia e tecnologia. Não? E eles não se pode simplesmente considerar como se fora uma sapato Nike, não? Porque eles têm que ver com a capacidade, a soberania, o fino com a soberania, a capacidade de uma nação de controlar seu próprio território, sua própria potência. E ali, então, os diferentes atores, o que estão fazendo agora é exatamente isso, tratar de controlar mais diretamente esses setores estratégicos. E isso é interessante para nós porque faz que a economia, decisões econômicas voltem a ser mais política, mais visivelmente política. Então, um lugar mais claro, mais transparente, dizemos, de intervento político e de diferentes respostas políticas. Entendi. E de alguma maneira ou de muitas maneiras, a gente também comentava aqui nos bastidores, Sistema Mundo, Immanuel Wallerstein, ou o próprio Fernand Braudel, francês, mas... Ou o Giovanni Arrighi, né, o seu conterrâneo, não tem uma espécie de padrão nesse ciclo sistêmico de acumulação que sempre apontaram para o Estado como indutor do desenvolvimento capitalista? Ou seja, não há capitalismo sem Estado. Quer dizer, de alguma maneira não é a China se tornando essa nova hegemonia do capitalismo, com esse Estado forte, indutor, mas isso não é novidade, não estava nas cidades italianas do fim da Idade Média? Sim, eu acredito que, dizemos, essa ideia de oposição entre o mercado e o Estado é uma ideia, dizemos, muito primitiva, não? Que não tem exatamente gente como Milley ou gente, não? Ou central ou a gente anti-estadistas, porque toda a gente que conhece a história do capitalismo sabe que o capitalismo nasce
por a existência do Estado. O Estado permite a existência do mercado, porque defende o mercado, porque cria circulação. Faz guerra para fazer esse mercado, né? Faz guerra externamente, faz ruas internamente, não? Faz leis que defendem a instituição de propriedade. Este ano, justamente, o prêmio Nobel, não? Foi assinado a Acemoglu, Robinson e outro autor, que ele explica aos economistas o que já Marx diz, outra gente, não? Que o capitalismo existe por a existência do Estado, as leis, o aparato estatal da sociedade burguesa, não? A repressão. Então, ali, o que é interessante agora, já não podemos olhar para Estados Unidos como um modelo do capitalismo mais eficiente. Agora, se alguém tem que olhar para um modelo de capitalismo mais eficiente, claramente é o de China. E China é um sistema muito complexo, um sistema híbrido de socialismo de mercado, justamente. Não? Tem um Estado socialista, um partido único, né? Que controla muito, dizemos, não é muito de serviço público ou de welfare state, é o elemento socialista ali, porque tem bastante pouco disso. O elemento socialista mais desenvolvido na China é o controle coletivo das empresas estratégicas. Não? O Estado chino controla entre 30% e 40%, diretamente ou indiretamente, as principais empresas de construção, de energia, de rede ferroviária, todas as redes estratégicas. E utilizando eles se enfocam no desenvolvimento tecnológico. Ele quer ter supremacia tecnológica, não? Esse é um modelo completamente diferente do de Estados Unidos. É um modelo que, em alguns aspectos, parece funcionar melhor que o de Estados Unidos. Não à toa, você viveu essa geração também. Quando os produtos chineses chegavam aqui no Brasil nos anos 90, nos 2000, a gente falava era quinquilharia chinesa, mas já não são mais, né? Eles têm um domínio tecnológico brutal já, né? Isso. Agora tinha a notícia de um empresário estadunidense que foi a visitar, que é um empresário de Ford, outra empresa de automobilística, que foi a visitar aí uma empresa em Xangai, uma fatoria, e provou um carro elétrico e baixou do carro branco. Como se assustado, né? Como se houvera baixado de uma nave alienígena. Uma abdução alienígena. Dizendo, não, que eles agora estão por diante, não, que nós. E isso é verdade. Eu fui na China, não, recentemente, incrível. Em cidades como Xangai, já a metade dos novos carros elétricos são elétricos. Dos novos carros, dos novos automóveis elétricos. Que já construíram toda a infraestrutura, já criaram todo o sistema que permite fazer isso. Temos a rede de trens mais desenvolvida do mundo, 30 mil quilômetros de trem alta velocidade. Não tinha nem 1 quilômetro no 2008. Então, é uma sociedade que Até 2008 não tinha nada. Não tinha nada. Eles fizeram tudo isso como resposta justamente à crise de 2008. Não? É a sociedade que na transição verde, sabemos o que estão fazendo com o solar, com o sistema fotovoltaico. Estão construindo mais, acredito, em 2 meses que faz Estados Unidos, ou 3 meses que faz Estados Unidos em um ano. Não? Ele demonstra como a planificação estatal conectada com o mercado, não são como em oposição, mas com o Estado que controla, que dirige o desenvolvimento, se pode fazer a famosa transição verde contra o câmbio climático. Não? Então, nisso também é algo que o central lhe preocupa. Não? Se demonstra que um capitalismo, dizemos, estadista pode fazer melhor que eles, o privado, isso é preocupante para eles. Para a política do centrão, você diz? Sim, eu acredito que a gente isso é uma clara contradição com o que diz o central brasileiro ou o que diz Milei. Não? Eles dizem que o capitalismo pode ser completamente espontâneo, não tem necessidade de Estado, mas o que demonstra a China é que o capitalismo mais eficiente da nossa era é o capitalismo socialista, dizemos. Um capitalismo fortemente controlado nos pontos estratégicos do sistema de produção por Estado. Impressionante. E isso dá um bug na cabeça das pessoas, né? Porque as pessoas... Mas, peraí, é um Estado socialista, mas tem ali uma atuação contundente naquilo que é a ordem capitalista internacional. Sim.
e vem se tornando cada vez mais uma nova hegemonia desse capitalismo histórico, né? E aí o pessoal fica confuso e fica usando os valores das democracias liberais, sempre em crise no Ocidente, para medir a régua da China, né? Sim. Mas acho que, de novo, usando o Giovanni Arrighi, há uma lógica nessa nova razão no mundo, né? Ele escreveu um livro, não? Adam Smith em Beijing, em Pequim. Essa viagem, ele imaginava muito longe. Claro, a gente tem muitas vezes como um pensamento muito simplificado, não? Polarizado. É o socialismo 100% ou é capitalismo? Completamente capitalismo. Como se no socialismo soviético não tivesse tido mercado, né? Isso. Não, é um modelo muito diferente do comunismo soviético. E eu acredito que o comunismo soviético foi um sistema fallido. Tem ainda a gente mais nostálgica que quer revaluar, não? Recuperar o comunismo soviético. Que seguramente umas coisas era melhor, mas na maioria das coisas era muito pior que o capitalismo atual. Até na administração de Chernobyl, né? Que ajudou a derrubar o Gorbachev, né? Pode ser que a educação gratuita era melhor do que temos agora, não? A qualidade era pior, dizemos. O fato que você tinha uma moradia assegurada podia ser melhor. Mas claramente sabemos que na União Soviética, no supermercado não tinha nada. Tinha muito poucos produtos e tudo isso. Mas a China não é isso. A China é um sistema que utiliza quanto capitalismo seja necessário e quanta planificação seja possível, não? Para parafrasear o famoso congresso de Baden-Godesberg do Partido Social Democrático Alemão, não? É uma combinação, é um reconhecimento que tem algo no mercado e até na competitividade do ser humano. Pois é, porque nem toda a economia de mercado é capitalista, né? O mercado existe desde que os humanos começaram a trocar coisas, né? Isso, Brodel nos ensinava isso, mas até não reconhecer que os seres humanos sim são competitivos também. Não? Ele quer ser o primeiro, quer ser melhor, e isso não é necessariamente algo diabólico, dizemos. É algo que pode, da nossa condição, né? De um ponto de vista religioso pode ser problemático, não? Para um idealista pode ser problemático, mas se pode utilizar esse espírito competitivo e até o mercado e até a empresa capitalista para fazer umas coisas que sejam boas para a sociedade, mas o importante é que isso seja combinado com uma visão coletiva de desenvolvimento positivo para toda a sociedade, que por um lado limite a ação do capital e por outro lado dê uma direção ao desenvolvimento do capital até objetivos coletivos de sustentabilidade, desenvolvimento e tudo isso. Então, eu acredito que agora, por essa capacidade, é o modelo mais ganhador. Claro, também é uma condição mais de autoritarismo político, não? Isso é inegável, não se pode negar isso, mas ao mesmo tempo não se pode negar também a outra coisa. Sem dúvida, porque eles têm essa visão do indivíduo muito diferente do que a gente tem no Ocidente, né? No liberalismo iluminista ocidental, né? Senhoras e senhores, Paulo Gerbaldo, sociólogo italiano, professor da Universidade Complutense de Madrid, pesquisador, especialista em história das mídias sociais e política e Estado e disputas políticas, nesse neoliberalismo sempre em crise. Inclusive, aqui aproveitando o ensejo, trazer aqui o Paulo Gerbaldo pela editora Funilaria foi uma conquista do ICL junto com a Flipei para divulgar os feitos e os temas fundamentais das editoras independentes que a Flipei promove, né? E a editora Funilaria é uma delas, entre tantas outras, inclusive de convidados e convidadas que vieram e virão no Provocação Histórica. Por isso eu divulgo a vocês aqui, Voz de Minha Alma, o Provocação Histórica só é possível diante do Instituto Conhecimento Liberta, de seus cursos livres, que são mais de 300 já, documentários, enfim, tudo aquilo que interessa por um conhecimento crítico e combativo, está aí o link para vocês. Portanto, apoiem a causa do Instituto Conhecimento Liberta, porque, entre outras coisas e causas, permite a vocês também se inscreverem nessa aula absolutamente genial
nessas conversas, nesse documentário com essa figura da América Latina, com seu fusquinha, com a sua política da humildade, da solidariedade. Ele, ex-presidente do Uruguai, José Mujica, que estará aqui no documentário inédito, inaugurado aqui pelo Instituto Conhecimento Liberta, nessa aula para vocês agora, quinta-feira, às 20 horas. Assistam, curtam, compartilhem, façam parte da causa do Instituto Conhecimento Liberta. Ô, Paulo, pensando em esquerda latino-americana, tem uma discussão no Brasil, mas não só, na Itália também, nos Estados Unidos, enfim, no mundo como um todo, que se a esquerda morreu. O nosso sociólogo aqui, nosso filósofo uspiano da Universidade de São Paulo, Vladimir Safata, ele já veio aqui, tem divulgado. É mais um statement, mas também um reconhecimento de que a esquerda precisa se radicalizar. Portanto, ela estaria morta. Você, como sociólogo, vê isso? Porque eu, particularmente, como historiador, penso o seguinte: a esquerda nunca teve morta, pelo contrário, ela sempre esteve ali na atividade, na luta, sempre com armas muito desiguais, né? Porque a gente nunca dominou completamente esse establishment que a direita sempre dominou, mas diria que ela não morreu, que ela leva umas pancadas, se rearranja e vai para a luta de novo, né? Sì, diciamo che tutto muda, no? Na política, in particolare na esquerda, porque também cambia a estrutura da sociedade, cambia as classes sociais, cambia a forma de trabalhar, cambia a forma do mundo, a experiência cotidiana. Também há novos temas, novas questões, novos lugares de conflito. Então, eu acredito que, em parte, o problema é que hemos tenido uma espécie de volta neoliberal da mesma esquerda. Dizemos um individualismo internalizado. Um giro neoliberal da esquerda? Sim. Giro neoliberal da esquerda como nos anos 90, nos anos 2000. Que isso era dizer um pouco como um individualismo internalizado. No? É uma espécie, quase uma parte, seguramente na esquerda, dizemos, europeia, norte-americana, até uma espécie de medo ao povo. Não? Então, com a confusão de valores liberais com valores de esquerda. Então, ali claramente a questão é como renovar, não? O pensamento da esquerda, como renovar o pensamento socialista. E, por outro lado, também a social-democracia, o pensamento social-demócrata, não? Também foi cúmplice no período neoliberal, porque ao final o momento de triunfo mundial do neoliberalismo, dizemos na Europa, nos Estados Unidos, é quanto gente como Bill Clinton, Tony Blair, Gerhard Schröder, Romano Prodi. No Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Exatamente, gente, dizemos, de centro-esquerda, aceitam essa visão do mundo, do mercado como força totalizante, não? Então ali a questão é como podemos renovar, reconstruir, recuperar uma visão autônoma da esquerda. Nesse livro com a editora Todavia, O Grande Recuo, eu falo de a questão da proteção, é a questão da seguridade. Agora essas duas palavras, muita gente acredita que são palavras de direita. A gente pensa seguridade policial, seguridade contra imigrantes, ou seguridade exclusiva, proteção contra outros países, guerra. Mas também a esquerda socialista histórica tinha uma ideia de proteção social, de que falava Polanyi. Não? Os sindicatos são uma arma de proteção coletiva contra o capital. A seguridade também é uma ambição popular. A gente quer ser segura, porque a só maneira para a gente comum, a gente trabalhadora, de ser livre é ser segura. Seguridade e liberdade são juntas, são dois. É a proteção social do welfare state, por exemplo, né? Sim, a proteção social do welfare state, os salários, a segurança do trabalho, o controle sobre a comunidade, a soberania dos povos, sobre a tecnologia, não?
Então, recuperar um pouco esses, dizemos, uma ideia de autoridade democrática, não? E de coletividade e coesão democrática contra o individualismo, não? E eu acredito que isso seja necessário para construir uma nova esquerda, não? Para superar essa, digamos, essa evolução neoliberal da esquerda. Perfeito. E pensando que os seres humanos fazem a sua história, mas não fazem exatamente do jeito que eles querem, como dizia o Marx lá no 18 Brumário, né? Você acha que a gente vai conseguir dar conta de combater essa atomização das plataformas, das big techs, porque parecem que elas avassalam e definem as regras do jogo, né? Porque eu fico imaginando que numa coisa meio Mad Max às avessas, né, para a esquerda, seria conseguir se livrar da selvageria das big techs, né? Ou pelo menos que nós controlemos, que nós não deixemos que os Musks da vida dominem isso sozinhos, né? Sim, como você diz, ao final, o problema é lutar em dois campos de batalha, não? Por um lado, tem que lutar nessas plataformas, agora, no breve término, não? No curto término. Porque ali tem a batalha ideológica de legitimação, blá, blá, blá. E ali onde, hoje, a direita domina os podcasts, domina o YouTube, domina Twitter, não? do Musk. Então, uma batalha tática, podemos dizer, mas a batalha estratégica também é a construção de novas plataformas nacionais, não? Continentais, comunitárias, baixo controle do povo, não? Que sejam baixo controle do povo. Isso é muito, muito difícil, não? Temos que compreender que isso é quase impossível por a lei de Pareto, dizemos, de ultra Pareto, que quer dizer por a incrível tendência à concentração do poder, que a lei das redes la chamam, não? Dessas plataformas. A gente quer estar na plataforma onde todos estão. Então tem uma tendência ao monopólio incrível, não? Tem que uma tendência a ter um ator ou dois atores, ou três atores, a menudo como estratificado, não? Uma rede social para todos para fazer microblogging, uma rede social para todos e todas para fazer amigos, não? Então ali tem que ter um esforço ao mesmo nível, não? Tem que compreender isso, não pode fazer um projetinho ali e esperar que vamos a lutar, não, tem que fazer um projeto de escala enorme. Então, isso pode querer dizer que necessita intervenção do Estado e intervenção a nível de diferentes estados, não? De diferentes comunidades, a nível continental ou mais grande. Perfeito. Senhoras e senhores, estou aqui, chegando a hora de ir, né? Me despiace de andare via, né? É uma alegria ter recebido você aqui, Paulo Gerbaldo, sociólogo, professor da Universidade Complutense de Madrid. De novo, Voz de Mel, põe aqui na tela, mais uma vez, o link aqui da editora Funilaria com os livros do Gerbaldo. E aí, reitero aqui a vocês, vocês podem baixar o Estado de Caos para pensar em todo esse mundo caótico do aquecimento global, da crise das democracias liberais quase sempre. Podem baixar o PDF dele. E aqui também vocês estão vendo na tela O Grande Recuo, que foi o livro que ele publicou antes pela editora Todavia. Então, Funilaria e Todavia, as grandes editoras. Queria agradecer mais uma vez o nosso camarada Caio por ter possibilitado a vinda aqui do Paulo Gerbaldo. E antes da gente se despedir do nosso grande público, não se esqueçam de se inscrever na aula do Mujica, que eu já falei aqui para vocês, nessa quinta-feira, uma aula exclusiva, na verdade, a exibição do documentário, uma conversa exclusiva do ICL com o Mujica, onde o glorioso Eduardo Moreira vai falar sobre a trajetória impressionante desse sujeito. Se inscrevam nessa maravilhosa exibição do nosso documentário. E, Paulo, muito obrigado por ter vindo e despeça-se do seu grande público. Tem alguma coisa que você queira dizer a respeito do Brasil? Você foi na Sebrap, vai na Taperá, vai lançar o livro e tal, mas o que te chamou muita atenção nesse Brasil, nesse retorno seu, assim, que você gostaria de comentar? Ou nada chamou atenção?
No, me interessa muito o Brasil porque acredito que é um país que para mim é muito perto como latino, dizemos. Há uma diferença enorme, não? Entre a Itália e o Brasil, mas um país onde uma tendências globais se pode ver de maneira mais avançada até que na Europa. Então, Por que mais avançado? No sentido de... Porque é um país que tem uma escala que permite de enfrentar, dizemos, a batalha da soberania, até tecnológica, de maneira até mais forte, pode ser que na Europa, onde já é aceitado, dizemos, a subordinação aos Estados Unidos, porque é o lugar onde extrativismo, não? Essa tendência destrutora do capitalismo se pode ver de maneira É a ponta de lança dessa exportação de produtos primários mundiais, né? Sim, e onde se pode ver de maneira mais transparente essa dinâmica, dizemos, e onde também há alguns pontos na história, esperamos que também no futuro, essa dinâmica esperançadora de uma grande luta do povo, não? Unindo categorias diferentes, gente diferente, gente em grandíssima dificuldade, não? E a esperança de cambiar de mudar o mundo, não? E criar dignidade e segurança se é manifestado de maneira mais rotunda, não? Mais forte. Um pouco na Europa estamos na fase de declínio permanente, em particular a Itália, meu país de origem. Isso ha sido muito triste para muita gente, não? Também para a minha geração em particular, porque isso é um pouco sufocado completamente qualquer desejo de mudança, qualquer esperança de emancipação. Se ha ficado a situação, dizemos, ideal para a política reacionária, porque um país que vem dizemos, a um grau relativo de satisfação com o desenvolvimento econômico, que depois entra no declínio, não? Então é um momento de defesa de maneira mais racionária, não? Pode ser que o Brasil seja, todavia, em outra trajetória, onde pode, na bifurcação, vir mais a um caminho mais otimista, não cair nessa trampa, dizemos, nessa armadilha, né? Trampa do declínio contínuo, declínio econômico que conlleva também declínio cultural e declínio de civilização, até diria. Maravilha. Meu caro, muito obrigado por ter vindo à provocação. Eu brinquei aqui, o Provocazione Histórica, já está agora internacional, seja em Madrid, seja em Turim, da onde você nasceu lá em Turim, né? Sim, perto de Turim. Você é da geração dos anos 80 também? Eu sou 79. 79, eu sou de 83, então a gente vivencia nesse mundo acadêmico mais ou menos os mesmos dilemas em termos de estudo, né? Do que acontece nesse mundo, né? Mas muito obrigado, despeça-se do seu grande público. Muito obrigado. Tchau, produção. Tchau, gente. Tchau, grande público. Beijo no coração. Tchau. Yo no hago apología de la pobreza, hago apología de la sobriedad. Sería bueno incorporar ese concepto. Es ideológica porque no se le puede decir no a la vida. Sí, porque vos podés decir Cardoso es de derecha. Sí, pero no podés poner a Cardoso con Bolsonaro. Venimos de la nada, probablemente, y vamos a la nada. Tenemos una tecnología de la puta madre, pero nosotros, en términos promedio, como sociedad, no estamos a la altura del instrumento que tenemos. Entonces lo usamos para la mierda, para el carajo. Cosas, y vos decís, ¿cómo llegué? ¿Tenés esperanza en la humanidad?